Nas profundezas mais escuras e inexploradas do oceano, onde a luz nunca chega, uma expedição registrou algo que nenhum cientista esperava encontrar. Número 1. Lendas e verdades das profundezas. Por décadas, marinheiros contaram histórias sussurradas sobre criaturas colossais escondidas no fundo do mar, lulas gigantes com olhos do tamanho de pratos, seres luminosos que desaparecem quando perseguidos, tubarões mais antigos que impérios inteiros. Muitos acreditavam que não passavam de exageros, ilusões ou folclore, até que as imagens retornaram. A câmera, presa a um peixe morto como isca, pretendia atrair comedores do fundo. O que apareceu primeiro foi um peixe pescador do abismo, também chamado de monstro negro do mar. Negro pela cor e monstro porque, bem, basta olhar para ele. O que mais se poderia chamar? Mas então, algo muito maior se aproximou. Algo com mandíbulas capazes de triturar aço e uma presença mais gelada do que qualquer coisa já registrada. Antes mesmo de existirem sonares e submersíveis, quando só o imaginário podia viajar tão fundo, as regiões mais profundas do oceano viviam no campo do mito e do terror. Por séculos, marinheiros voltaram de longas viagens com olhares arregalados, vozes baixas e histórias impossíveis, serpentes mais longas que navios, criaturas tentaculares capazes de arrastar tripulações inteiras para o breu, e seres brilhantes como alienígenas que se moviam em silêncio absoluto. Mapas antigos traziam inscrições sombrias nas áreas inexploradas. Aqui vivem monstros. E por mais absurdas que essas lendas parecessem, a ciência moderna já comprovou fragmentos inquietantes de verdade. Número 2. Gigantes do mar revelados pela ciência. O lendário Kraken, por exemplo, foi considerado pura invenção até o início dos anos 2000, quando câmeras finalmente registraram o colossal lula-vampiro Mesonychoteuthis hamiltoni vivo nas águas da Antártida. Com tentáculos revestidos de lâminas e olhos gigantescos, esses animais podem atingir entre 12 e 13 metros de comprimento. A descoberta reforçou algo fundamental. O oceano ainda abriga gigantes. Há também o tubarão-cobra, um predador ancestral que lembra mais uma serpente marinha do que um peixe moderno. Com boca escancarada, 300 dentes finíssimos como agulhas e corpo alongado como o de uma enguia, desliza pelas águas como um fantasma da era dos dinossauros. Mais raro ainda é o tubarão-duende, um bizarro peixe de águas profundas com um maxilar retrátil que se projeta para capturar a presa em frações de segundo. É tão estranho que muita gente pensa que suas fotos são falsas. Não são. Número 3. O reino da bioluminescência. E, se somarmos o mundo das criaturas bioluminescentes, o oceano passa a se parecer com um planeta alienígena. Na zona Hadal, onde a luz do sol nunca chega, os animais não apenas sobrevivem, eles brilham. Espécies inteiras evoluíram para produzir luz própria. Águas vivas que piscam como estrobos, peixes-lanterna com abdômenes luminosos e peixes pescadores com iscas brilhantes pendendo da cabeça. Essas luzes funcionam como armadilhas, camuflagem ou meio de comunicação em um mundo de noite eterna. Número 4. Mistérios que a ciência não explica. Nem tudo, porém, encontra resposta. Algumas interações permanecem inexplicáveis. Registros de formas gigantes passando velozmente diante de câmeras submersas, rápido demais para a identificação. Em 2017, uma sonda não tripulada que explorava a Fossa das Marianas capturou imagens de uma massa gelatinosa enorme, que se movia como um ser vivo, e não como uma corrente marinha. As imagens eram granuladas, inconclusivas, mas perturbadoras. Há também as filmagens inquietantes dos chamados peixes-fantasma, seres translúcidos, sem olhos, que parecem flutuar sem esforço. Alguns lembram figuras humanas, outros grandes demais para se acreditar. Mergulhadores já relataram visões fugidias de criaturas gigantescas e transparentes à margem da luz. Sem ossos, sem traços definidos e com comportamentos que não correspondem a nenhuma espécie conhecida, essas aparições continuam entre os maiores mistérios da biologia marinha. Número 5. Monstros lendários que desafiam o tempo. Uma das lendas mais persistentes é a do Demônio Negro de Cortés, uma suposta criatura semelhante a um tubarão que rondaria as águas do México. Testemunhas afirmam que ele teria mais de 15 metros de comprimento, seria totalmente negro e silencioso. Nunca houve prova concreta, mas sinais de sonar e redes de pesca destruídas mantêm a história viva. No Japão,
pescadores relatam encontros com enormes peixes-remo, criaturas serpentiformes que lembram dragões aquáticos. Em 2010, um exemplar de quase 5 metros foi encontrado na praia, provando mais uma vez que mito e realidade às vezes compartilham o mesmo DNA. O que une todos esses relatos é algo simples. Nós simplesmente não sabemos o que existe lá embaixo. O oceano é a maior e menos explorada parte do planeta. Mais de 80% dele permanece mapeado apenas por aproximação. E conforme a tecnologia avança, começamos a vislumbrar aquilo que gerações de marinheiros temiam e o folclore apenas insinuava. Número 6. A missão na Fossa de Tonga. Em setembro de 2024, quando cientistas decidiram lançar uma câmera na segunda fossa oceânica mais profunda do planeta, a Fossa de Tonga, eles não encontraram apenas vestígios de lendas. Descobriram algo pior, algo que contra-atacou. A pergunta que motivou a expedição era direta e inquietante. O que realmente vive nos cantos mais profundos, frios e sem luz dos oceanos da Terra? Uma equipe de pesquisadores marinhos do Minderoo UAA Deep Sea Research Center, em colaboração com a Kelp Geosciences e com apoio parcial da Inkfish, decidiu buscar a resposta. O destino. A Fossa de Tonga, no Pacífico Sul. Uma cicatriz isolada no fundo do mar que ultrapassa 10 quilômetros de profundidade, ficando atrás apenas da Fossa das Marianas. Pouquíssimos se aventuraram por lá, e menos ainda voltaram com respostas. Mas esta missão tinha um diferencial. O uso de landers, câmeras de nova geração equipadas para resistir às condições extremas. O plano era aparentemente simples. Prender uma câmera a um peso, iscar com a cabeça congelada de um peixe-cavala e deixá-la afundar até o fundo da fossa. O objetivo? Captar imagens brutas e sem interferências da vida misteriosa que habita o abismo. No ambiente profundo, a comida é escassa e qualquer cheiro atrai atenção. Um peixe morto funciona como um sinal luminoso no escuro, chamando desde pequenos necrófagos até predadores de grande porte. E, às vezes, criaturas que a ciência jamais registrou. A ideia era permitir que os animais se aproximassem naturalmente, revelando comportamentos impossíveis de observar com ROVs ou submersíveis tripulados. Os landers foram projetados para suportar a pressão esmagadora a mais de 4.000 metros, onde o peso da coluna d'água é capaz de deformar metal. Equipados com luz vermelha, quase invisível para a maioria das espécies abissais, poderiam filmar sem assustar os animais. Cada fio, cada parafuso e cada lente foi pensado para sobreviver. Mas nada poderia preparar a equipe para o que de fato foi registrado. Número 7. A descida ao abismo. O lander mergulhou, desaparecendo da superfície em segundos. Suspenso pelo peso de lastro, começou sua lenta queda em direção ao desconhecido. A bordo do navio de pesquisa, os cientistas acompanhavam os monitores em silêncio, conscientes de que aquele equipamento estava descendo para um dos ambientes mais hostis do planeta. No início, a luz do sol ainda atravessava a água, tingindo a imagem de um azul pálido. Pequenos cardumes passavam rápidos diante da lente, indiferentes à máquina que invadia seu território. Mas em poucos minutos, o brilho desapareceu, engolido pela escuridão total. A 1.000 metros, a chamada Zona do Crepúsculo, onde a luz natural já não existe. A vida ali é rara e estranha. Formas retorcidas que se movem como espectros, águas vivas pulsando em descargas elétricas, uma enguia pálida deslizando diante da câmera antes de sumir no breu. Aos 2.500 metros começava a Zona da Meia-Noite. A temperatura da água despencava próximo ao ponto de congelamento, enquanto a pressão já ultrapassava 250 vezes a que sentimos ao nível do mar, suficiente para esmagar aço não reforçado. A cabeça de cavala, suspensa na corrente, parecia uma oferenda para deuses que ninguém ousa nomear. Ao chegar a 4.000 metros, a câmera alcançou a planície abissal. Um reino de silêncio absoluto e escuridão eterna, mais antigo que toda a história humana. O lander pousou suavemente no fundo, levantando uma nuvem de sedimento que turvou a imagem. Por longos segundos nada se moveu, apenas o chiado do sonar e o zumbido discreto da máquina. Então algo cruzou a tela. Número 8. A primeira sombra. Um vulto passou além do alcance da luz vermelha, lento, pesado, deliberado. Não parecia peixe nem lula. Não havia nadadeiras visíveis, nem tentáculos. Apenas uma presença volumosa observando. Os pesquisadores se inclinaram para a frente, coração acelerado. Havia algo lá,
e tinha notado a isca. Por um tempo só se via a poeira de sedimento girando no escuro. A cabeça de peixe balançava suavemente na corrente, oscilando como um pêndulo. Horas se passaram. Até que, vindo pela esquerda do quadro, surgiu uma sombra imensa, movendo-se sem produzir ondas visíveis, como um submarino recoberto de pele. Não havia brilho bioluminescente, apenas escuridão mais densa que a escuridão ao redor. De início, poderia ser confundido com uma pedra rolando lentamente, até parar diante da câmera. No navio, um dos cientistas sussurrou: "O que é isso?" A forma começou a circular o equipamento, mantendo-se a poucos metros, sempre na penumbra. Então girou, e pela primeira vez, seus traços ficaram claros. Um focinho arredondado, grosso como o tronco de uma árvore, com 2 olhos pálidos afundados na cabeça. A boca permanecia fechada, mas a estrutura das mandíbulas era nítida. Larga, serrilhada, feita para esmagar. A pele parecia couro antigo, áspera, escura, manchada como rocha marinha. Não era lula gigante. Não era tubarão conhecido. Não era sequer comparável aos grotescos tubarões duende ou frilled sharks capturados ocasionalmente em redes de águas profundas. Era algo diferente, mais pesado. E então fez algo que nenhum animal abissal havia feito diante de uma câmera. Olhou diretamente para a lente. Número 9. O ataque à câmera. Por quase 30 segundos, a criatura permaneceu imóvel, encarando o equipamento. Um duelo silencioso entre máquina e monstro. Sem qualquer aviso, avançou de repente. A tela foi tomada pela escuridão. Mandíbulas se abriram, revelando fileiras de dentes irregulares e afiados. O impacto fez o metal gemer sob a pressão. Tudo ficou preto. Na sala de controle, ninguém disse nada. O único som era o bip dos sistemas tentando restabelecer a conexão. Então, a imagem voltou. Arranhada, turva, ligeiramente inclinada. E o predador ainda estava lá. Dessa vez havia soltado a lente, mas não a isca. Durante alguns segundos, a única evidência de vida era uma massa espessa passando lentamente diante da câmera. O corpo era musculoso, coberto por pele áspera e escura. Apesar do tamanho, movia-se com uma calma fantasmagórica, quase sem perturbar a água. Virou novamente, e a boca surgiu em primeiro plano. Lentamente, como se fosse um ritual, o maxilar inferior se deslocou, abrindo-se de forma precisa e perturbadoramente controlada. Dentro, dentes cônicos e irregulares, alguns serrilhados, todos cravados em gengivas rosadas e espessas. A criatura manteve a boca aberta, como se avaliasse o que estava diante dela. De repente, investiu novamente. A tela sacudiu violentamente. Um estalo metálico ecoou pelos alto-falantes do navio. Agora, a câmera não estava apenas filmando o predador. Estava dentro dele. A imagem se transformou em caos. A lente foi engolida pela escuridão, enquanto a água corria pela carcaça e algo macio, talvez a língua do animal, roçava o vidro. A pressão era esmagadora. Em intervalos, fileiras de dentes arranhavam o casco da câmera, produzindo um som que gelava o sangue. Não era uma mordida de curiosidade. Era uma tentativa de destruir. Na sala, ouviram-se exclamações contidas. Um dos cientistas murmurou: "Está tentando comer a câmera." Outro, em voz baixa: "Isso é o interior da boca." O equipamento tremia a cada investida. Apesar de ter sido projetado para suportar as profundezas, não fora feito para resistir à força de um submarino vivo. E então, tudo parou. Tão abruptamente quanto começou, a pressão diminuiu. A luz vermelha voltou a iluminar a água. A câmera girou, coberta de muco e arranhões, mas ainda funcionando. O predador pairava sobre a isca. Com um único movimento rápido e preciso, engoliu a cabeça de peixe inteira. Foi nesse instante que a equipe percebeu. Aquela criatura não tinha medo de luz, som ou da presença de objetos estranhos em seu território. Tinha investigado a câmera com inteligência, mordido 2 vezes com intensidades diferentes e deixado uma impressão muito mais perturbadora que a descoberta de uma nova espécie. Ao recuperar o equipamento e analisar as imagens quadro a quadro, encontraram um detalhe arrepiante. Antes do primeiro ataque, o animal havia virado a cabeça, não para a isca, mas para encarar diretamente a lente. Não era um ser irracional agindo por instinto cego, tinha consciência de que estava sendo observado. Número 10. Identidade revelada. No laboratório, a doutora Jéssica Culos assistiu à gravação completa em silêncio. Seu rosto estava pálido quando, por fim, disse: "Isso não é apenas um predador de águas profundas. É um ápice.
algo que nunca documentamos aqui embaixo, e pelo modo como se aproximou, parecia observar os cientistas havia muito tempo. Quando os especialistas analisaram os detalhes, começaram a montar o quebra-cabeça. Tamanho, comportamento, movimentos lentos e calculados. Tudo indicava uma espécie conhecida, mas raramente vista dessa forma. O monstro que quase destruiu a câmera engoliu a cabeça de cavala e deslizou pela fossa como um fantasma pré-histórico era um tubarão dorminhoco do Pacífico. Somniosos pacíficos. A equipe custou a acreditar. Esses tubarões são dos grandes predadores menos compreendidos do oceano. Movem-se de forma lenta e discreta, preferindo águas frias e profundas, o que os mantém envoltos em mistério. O que tornava essa filmagem tão impressionante não era só a nitidez do registro, mas o local, normalmente encontrados no Pacífico Norte, próximo ao Alasca, Canadá e Japão, jamais haviam sido confirmados tão ao sul, muito menos a essa profundidade. O exemplar filmado media entre 3,5 metros e 3,60 metros, e era uma fêmea adulta, identificada pela ausência de claspers junto às nadadeiras pélvicas. Não era um juvenil perdido, mas um predador experiente, patrulhando uma das fossas mais inóspitas do planeta. Ao contrário de outros tubarões que dependem de velocidade e agressividade, o dorminhoco é um caçador de emboscada. Seu corpo denso e musculoso não possui bexiga natatória. A flutuação é mantida por um fígado enorme cheio de óleo, permitindo-lhe deslizar silenciosamente pelo fundo. Alimenta-se de peixes, lulas, polvos, crustáceos e até carcaças de focas e baleias nas águas do norte. O que caça nas profundezas do Pacífico Sul ainda é um mistério. O que realmente o diferencia é seu modo de agir. A lentidão quase imóvel, alternada com ataques explosivos, como o registrado nas imagens. Número 11. Longevidade e impacto científico. Talvez o aspecto mais fascinante e inquietante do tubarão dorminhoco do Pacífico seja sua possível longevidade. Embora nenhum exemplar dessa espécie tenha sido datado com precisão, seu parente próximo, o tubarão da Groenlândia, Somniosus microcéfalos, é o vertebrado mais longevo já registrado, vivendo mais de 4 séculos. Se o dorminhoco compartilhar parte dessa característica, o animal filmado poderia ser mais velho que muitas nações modernas. Mesmo com tamanho, força e potencial idade impressionantes, esses tubarões permanecem praticamente invisíveis para os humanos. Preferem as sombras, raramente se aproximam da superfície e, na maioria das vezes, só são vistos quando capturados acidentalmente por redes de pesca de profundidade. Observar um deles com tanta nitidez e ainda interagindo diretamente com um equipamento de pesquisa era algo sem precedentes. Essa descoberta não apenas ampliava o conhecimento sobre a distribuição geográfica da espécie, como também desafiava suposições sobre a biodiversidade das fossas oceânicas. Antes, acreditava-se que ambientes tão extremos, com pressão esmagadora, temperatura próxima ao congelamento e escuridão absoluta, abrigassem apenas micro-organismos e pequenos necrófagos. A presença de um predador desse porte indicava a existência de uma cadeia alimentar mais complexa, capaz de sustentar grandes caçadores em profundidades inimagináveis. Dias depois, revendo as filmagens, a doutora Jéssica Kulos comentou: "Isso não é apenas um registro. É evidência de que esses tubarões são muito mais adaptáveis e espalhados do que supunhamos. E se eles estão aqui, o que mais pode estar?" No meio científico, o material provocou um interesse renovado por expedições em fossas profundas e pela preservação desses ecossistemas. O tubarão dorminhoco do Pacífico é classificado como quase ameaçado pela União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN. Por crescer lentamente e ter baixa taxa reprodutiva, é extremamente vulnerável à pesca de arrasto de profundidade e à degradação do habitat. Encontros como esse evidenciam o quanto sabemos pouco sobre sua distribuição, comportamento e papel na teia alimentar das regiões mais sombrias do oceano. Número 12. Consequências e reflexão final. Mais do que um avanço científico, o encontro na fossa de Tonga despertou algo raro, um senso renovado de mistério. Lembrou à humanidade que o planeta ainda guarda segredos, mesmo na era dos satélites e da inteligência artificial. Existem lugares que mal tocamos, criaturas que quase não conhecemos, e uma delas olhou diretamente para uma câmera e a mordeu. O episódio não causou impacto apenas na comunidade acadêmica.
Em poucos dias após a divulgação das imagens, grandes veículos de imprensa espalharam manchetes sobre tubarões-monstro, predadores fantasma e o alienígena do fundo do mar. Por trás do sensacionalismo, debates sérios aconteciam entre oceanógrafos, biólogos marinhos e conservacionistas. A fossa de Tonga, antes considerada um dos trechos mais negligenciados do Pacífico, se transformou repentinamente em um ponto de interesse global. Se um tubarão dorminhoco, antes associado apenas ao hemisfério norte, foi encontrado nessas profundezas, que outros predadores de topo poderiam estar ali, escondidos? O evento também reforçou a urgência em financiar a exploração dos oceanos profundos. Mais de 70% da superfície terrestre é coberta por água, mas mais de 80% desse território permanece mapeado apenas superficialmente. A maior parte do que sabemos vem de imagens de satélite ou mergulhos rasos. As zonas mais profundas da Terra, como as fossas de Tonga, das Marianas e de Kermadec, continuam sendo fronteiras onde a natureza dita suas próprias regras na escuridão total. Com as ameaças crescentes das mudanças climáticas, da mineração submarina e da sobrepesca, até mesmo os ecossistemas mais remotos correm risco. Não podemos proteger o que não entendemos, disse a doutora Kulos em um pronunciamento posterior. Este encontro foi extraordinário, mas também é um alerta. Essas espécies são antigas, mas não são invencíveis. Hoje, a câmera que sobreviveu às mandíbulas do predador está exposta em um instituto marinho em Perth. Encrustada de cracas e marcada por arranhões, ela se tornou um símbolo de resistência, curiosidade e admiração. Visitantes se reúnem ao redor não apenas para ver um objeto que sobreviveu ao impossível, mas para refletir sobre uma questão maior. O que mais existe lá embaixo? Essa é a verdadeira herança dessa história, a capacidade de reacender a nossa imaginação. Em um mundo obcecado por velocidade, progresso e controle, esse breve instante nas profundezas lembrou que certos cantos da Terra continuam belos e assustadoramente desconhecidos. Se algo tão enorme, antigo e misterioso pode existir aqui, em nosso próprio planeta, o que mais pode estar nos observando, escondido na escuridão, esperando o momento certo para ser visto? No fim, a expedição à Fossa de Tonga não trouxe apenas imagens impressionantes. Trouxe um lembrete profundo. Ainda vivemos em um planeta repleto de zonas desconhecidas, onde criaturas que desafiam nossa imaginação nadam livremente, longe dos olhos humanos. O tubarão dorminhoco do Pacífico que mordeu a câmera não foi apenas um encontro fortuito. Foi um convite para olhar além das fronteiras seguras e confortáveis do que já conhecemos. Cada mergulho nas profundezas é uma aposta contra o desconhecido, e cada descoberta prova que, por mais que avancemos tecnologicamente, a natureza ainda guarda o direito de nos surpreender. Enquanto o mar continuar cobrindo mais de 2/3 do planeta e mantendo suas regiões mais sombrias intocadas, sempre haverá algo lá embaixo, antigo, imenso e misterioso, esperando pacientemente para ser visto. Talvez um dia possamos compreender totalmente esses habitantes das trevas. Até lá, eles continuam sendo os guardiões silenciosos do último grande segredo da Terra. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!